Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Viviane Mello e hoje nós temos dois convidados maravilhosos. Estamos iniciando então agora o nosso PodTech, o podcast do Centec. Então você que ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, nos acompanhe lá no Instagram, @CentecAM. Estamos também no TikTok e no Facebook e o nosso canal também no YouTube. E hoje, como eu falei, nós temos dois convidados sensacionais que daqui a pouquinho eles vão estar se apresentando e nós temos dois temas muito distintos para estarmos debatendo hoje, né? Hoje eu tenho aqui como convidado o Gabriel, que daqui a pouco vai estar se apresentando direitinho para vocês, e a Bianca também. Qual o nosso papo de hoje, professora? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o nosso projeto que está acontecendo aqui no Centec, que é o Oportunizar. E o outro ponto que nós vamos estar debatendo também é referente à empregabilidade. Como é que está o mercado de trabalho hoje, né? Como é que estão os nossos jovens? Será que eles estão buscando cada vez mais se inserirem nesse mercado de trabalho? Será que tem uma idade específica para estar se inserindo no mercado? Então vem com a gente, acompanhe o nosso PodTech, o podcast do Centec. Eu sou a professora Viviane e sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Em um cenário onde 5 gerações convivem juntas, nós temos também um outro processo muito importante que são os baby boomers, né? E hoje essa convivência com esses novos jovens, que nós chamamos de geração alfa, né, estão cada vez mais se destacando no mercado de trabalho. E hoje o nosso PodTech fala exatamente sobre esse processo onde como viver, como lidar e como desenvolver processos dentro dessas 5 gerações que trabalham juntas. E o outro ponto muito importante dentro aqui do nosso PodTech é falando um pouquinho sobre o mês de setembro. O mês de setembro aqui no Centec é um mês muito festivo porque é o aniversário do Centec. Então nós temos de presente para vocês também um outro projeto muito importante que é o Oportunizar, onde nós estaremos dando a oportunidade para os nossos jovens aprendizes a estarem se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho. Então acompanha a gente, vem com a gente no PodTech, o podcast do Centec. Um dos diferenciais do projeto Oportunizar aqui do Centec simplesmente é trabalharmos sobre a inclusão social, onde simplesmente nós vamos estar priorizando os jovens, né, que têm um processo de vulnerabilidade bem mais acessível, oferecendo assim um caminho real, onde esses jovens poderão estar aprendendo tanto na base conceitual quanto na prática aqui no Centec, as áreas que eles estarão escolhendo. Então, o programa não é apenas somente para abrir portas para esses jovens, mas também para dar oportunidade no seu primeiro emprego. Atendendo essas situações, a gente subentende que o futuro dos jovens são algo que realmente vão trazer benefícios não só para a instituição como em si, mas também trazendo essas oportunidades para que os nossos jovens entendam melhor o que é esse mercado de trabalho e, óbvio, eles aprendendo na prática o que é esse projeto Oportunizar. E para começar o nosso podcast de hoje, né, o PodTech, o podcast do Centec, eu trago para vocês hoje dois convidados maravilhosos, onde nós vamos estar conversando com vocês, né, e na verdade tirando até dúvida. Então, assiste com a gente o podcast. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente aí no direct pelo Instagram ou até mesmo aqui pelo próprio canal do YouTube. E lembrando que você pode nos acompanhar também no TikTok. Então, assiste o podcast, manda sua dúvida que em breve a gente vai estar te dando um retorno. Mas vamos lá começar a apresentar os nossos convidados. Eu estou aqui no meu lado direito, tá? O Danilo Gabriel Staldi, especialista em recursos humanos e liderança jovem, que acompanha de perto essas transformações referentes ao mercado de trabalho, né? Como é que eles estão se inserindo. E aqui no meu lado esquerdo estou com a Bianca Arirama, que faz parte do projeto aqui conosco no Centec, né? E ela também vai esclarecer para vocês algumas dúvidas sobre esse programa do Jovem Aprendiz, né? E também ela é administradora, pedagoga, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Senhores, acompanhem com a gente o nosso podcast. Vamos começar com a apresentação aqui
aqui com Danilo Staldi, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso para a gente ter você aqui conosco no nosso programa, explicando um pouquinho sobre essa questão da empregabilidade. Os nossos jovens cada vez mais estão inseridos. Então, por favor, se apresente para o nosso público. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Gabriel Staldi, eu sou especialista em recursos humanos. Atualmente, eu estou desenvolvendo projetos de educação corporativa para jovens, adolescentes, desde aprendizes, estagiários e trainees, que ajudam com que eles se coloquem no mercado de trabalho, seja pela primeira vez, seja pela segunda vez, e assim conseguir galgar um espaço cada vez maior dentro desse mundo corporativo gigantesco que nós temos. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez, Danilo Gabriel. E temos aqui a nossa convidada também, que recentemente adentrou a instituição conosco, que é um prazer imenso poder trabalhar com essa moça linda, né? Bianca Arirama, se apresente aqui aos nossos ouvintes, minha querida. Então, olá, eu me chamo Bianca Arirama, né? Como bem ela colocou, tenho uma formação em administração e pedagogia. Há mais de 10 anos já atuo dentro do mercado da aprendizagem, né? Colocando aí, trabalhando e contribuindo para a inserção do jovem no mercado de trabalho, fazendo essa colocação com que o nosso programa realmente tem ali a missão, que é oportunizar jovens de risco e vulnerabilidade social. E para mim é enriquecedor fazer parte desse processo. Muito bem, tá vendo como o nosso PodTech hoje tá bem recheado? Então acompanha a gente, já pega um papelzinho e a caneta, assiste o podcast e já vai o quê? Fazendo a sua pergunta, tire sua dúvida conosco, tá bom? Mande lá no nosso direct, aqui no nosso canal no YouTube também. Acompanha a gente lá no TikTok, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas para você que está nos assistindo. Então vamos lá iniciar. A gente já começa aqui fazendo uma pergunta para o Danilo Gabriel, né? Tendo como em vista, né, um pouco sobre a sua trajetória. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória para o nosso público poder entender essa questão também do desenvolvimento do AMAR, o RH, né? Que a gente costuma muito falar que para a gente se inserir dentro de uma área, a gente primeiro tem que se encontrar com essa área. E aí eu já começo logo perguntando para você, né? Como é que você começou no RH? O que motivou você a seguir essa área, Gabriel? Perfeito. Bom, começar explicando que a minha área de formação, na verdade, é publicidade. Eu vim da área de comunicação e o meu primeiro contato com recursos humanos veio justamente por conta da publicidade. Eu fui para uma empresa maravilhosa, ainda como jovem aprendiz, bem antes da pandemia, para trabalhar com comunicação corporativa. De comunicação corporativa, entrei no mundo de treinamento e desenvolvimento, educação corporativa e nunca mais saí. Então, isso já está indo para os 10 anos dentro de recursos humanos e é uma área que eu aprendi a amar por conta desse movimento que nós temos, da importância social de desenvolvimento das pessoas, de novos profissionais e principalmente da importância estratégica frente às necessidades das nossas empresas aqui na região norte também. Muito bem, tá vendo? São palavras-chave que o Gabriel colocou aqui pra gente. Já aqui a Bianca, né? Como foi então, Bianca, que você começou a trabalhar com programas de aprendizagem? Interessante é que foi similar ao que o Gabriel falou ainda há pouco. Eu iniciei minha trajetória como aprendiz. E foi nessa trajetória que eu encontrei a minha visão, a minha missão para o futuro. E eu vi uma oportunidade aos 17 anos de estar inserido no mercado de trabalho e contribuir tanto a renda com a minha família, porque, como bem colocado, o programa ele é para pessoas de risco e vulnerabilidade social, né? Então, ele traz ali um auxílio para dentro de casa. E, nesse momento, eu encontrei esse auxílio e eu vi que poderia ser abrir porta para outros jovens ter a mesma oportunidade que eu tive. Então, a partir de 17 anos, eu comecei a trilhar essa jornada que eu falei, nossa, esse programa é um diferencial, porque ele mudou a minha vida. E aí eu comecei a estudar, comecei a me preparar para realmente começar a trabalhar naquilo que eu tinha gostado aos 17 anos. E aí foi quando eu comecei minha trajetória na administração e fui trabalhando sempre nesse processo de inserção do jovem no mundo do trabalho. E hoje eu estou na segunda graduação, né? Finalizei de pedagogia. Estou permanentemente agora, eu posso dizer que eu pertenço à educação realmente por completo, né? Porque a gestão, ela só veio ali para fazer a conciliação. E quando o Gabriel ele me trouxe essa fala dele, me remeteu à minha lembrança aos 17 anos, porque para você ver
quanto, né, esse programa ele oportuniza, né, o quanto ele traz ali uma profissão, ele te desabrocha, ele trabalha, porque tem a parte prática e teórica, né, e aí você está ali trabalhando, está ali fazendo suas funções e está aprendendo. Tem outras coisas que estão acontecendo dentro desse processo, né, e foi isso que me deixou maravilhada e hoje sou, né, completamente apaixonada por esse programa. Tá vendo, a gente super percebe a questão do amor que os dois estão transparecendo com relação às suas respectivas áreas. Não é à toa, né, que os dois estão participando aqui conosco exatamente pensando nesse processo, né? A gente tem que pensar muito além. A gente costuma falar na área de gestão que nós precisamos ter a visão holística, né? O que é essa visão holística? Ter aquela visão além do alcance. E vocês dois têm, a gente percebe pelo processo do diálogo que vocês estão emitindo agora, exatamente nessa visão holística. Tem essa visão de pensar mais na frente, pensar no jovem que vai adentrar, como é que vai ser esse processo. Mas enfim, muito bem. E para continuar aqui o nosso bate-papo no PodTech, o podcast do Centec, eu venho com uma perguntinha que com certeza é a dúvida de muitos que estão lá, né, nos assistindo. Gabriel, como é que o RH deve se preparar para acolher e desenvolver esses jovens que querem iniciar o processo da vida deles profissional? Perfeito. Toda a preparação de um time de recursos humanos para o desenvolvimento de jovens, seja eles aprendizes, estagiários, trainees ou alguém que esteja tentando ali assumir algum processo de liderança, ele começa no planejamento. Então, todo o planejamento se dá dentro das necessidades da empresa e essas necessidades falam muito sobre para qual caminho a empresa está indo. Então, será que a minha empresa está passando por um processo de digitalização e eu preciso educar esses jovens já no mundo digital? Ou será que essa empresa está passando por um processo de transformação cultural, onde eu quero implementar medidas de comunicação e tudo mais? Então, esse planejamento ele precisa estar muito ligado à visão estratégica da organização. Uma vez que isso está realizado, a gente segue o planejamento. Então, o início de tudo, a base de todo esse planejamento é uma boa gestão. E a gestão é justamente a gestão pessoa. Quando a gente leva um jovem para dentro do mundo corporativo, a gente precisa garantir a ele um bom desenvolvimento. Então, imagina só, você não tem experiência, você está chegando em um ambiente completamente desafiador, super novo para você, é importante ter uma pessoa, um ponto referencial. Então, você ter no início do seu planejamento uma boa gestão vai garantir que todo o processo de desenvolvimento, com o cronograma certinho, com avaliações constantes, inclusive que essa é uma das principais necessidades da geração Z, é ter avaliações mais constantes, é ter feedbacks e trocas um pouco mais verdadeiras, a gente garante isso no início, com uma boa gestão mais humanizada e mais próxima também. Olha aí, tá vendo? Então, pegando as palavras-chave aqui do Gabriel, a gente sabe que a base de gestão de pessoas é um fator muito importante, né? Não é só um setor, na verdade, são vários que precisam estar trabalhando juntos para que todo e qualquer projeto consiga se desenvolver. Outro ponto importante que o Gabriel falou foi com relação ao planejamento. Todo processo que a gente realize, seja na área de RH, seja na área de processos de algum tipo de projeto, a base do planejamento ele é um fator primordial, né? E você citou muito bem que além desse planejamento, a gente tem que trabalhar com a questão dessa inovação. A inovação, trazer o que tem de novo para esses jovens, fazer com que eles entendam da responsabilidade que eles terão a partir do momento que eles começam a aprender esse processo da inserção deles também nesse lado da inovação, que a gente sabe que praticamente está em todas as áreas, né? Mas, Gabriel, a gente sabe que o setor de recursos humanos vem passando por muitas transformações, e isso daí a gente sabe que é um fator que realmente precisa ser contínuo, porque senão, se ficar estagnado, nada anda. E a gente, então, já vê que hoje existem algumas tendências dentro da RH, né? Você pode me explicar um pouquinho sobre essas tendências para a gente atrair esses jovens, reter esses jovens hoje no lado da empregabilidade? Perfeito. Eu acho que um dos pontos principais é a gente aprender a utilizar as ferramentas que as empresas estão utilizando. Então, hoje, a gente já saiu daquela fase das empresas de papel, caneta e grampeador. A gente está usando muitas ferramentas digitais e, aí, sobretudo, ferramentas de inteligência artificial e trazer essas ferramentas de IA para a nossa rotina vão nos ajudar com gestão de atividades, com gestão de tempo, vão nos ajudar a realizar aquelas atividades que para a gente, com supervisão ou sem supervisão, possa ser mais difícil. Então, aprender a utilizar essas ferramentas no RH é fundamental. E aí, não só no RH, mas o RH se apropriar
dessas ferramentas para também ajudar no desenvolvimento de jovens. E aí, eu até finalizo falando uma frase que a gente escuta muito, por exemplo, que a IA vai substituir o colaborador, a IA vai roubar meu Sim. trabalho. E a IA não vai roubar o nosso trabalho. A gente vai perder nossos empregos por alguém, ou um outro profissional que use IA. Então, nesse momento, é um momento muito legal para a gente começar a utilizar ferramentas digitais que todas as empresas agora estão se nivelando nesse processo, entendendo sobre a sua importância, abrindo seus processos e suas mentes para tudo isso, e também, obviamente, o comportamental. E aí, quando eu falo de comportamental, é justamente todo o processo que a minha imagem gera no outro. Então, dentro no mundo de recrutamento e seleção, você é contratado pelo seu currículo. Então, é pela sua experiência, pelos seus cursos, pelos seus treinamentos, mas o que vai dizer para a empresa se você vai ficar lá ou não é o seu comportamental. Então, ter um bom comportamental com uma boa ferramenta é sucesso. Exatamente. Tendo como exemplo também aqui no Centec, a gente trabalha muito nessa questão, tanto que a nossa missão, visão, é trabalhar com o diferencial que é a questão comportamental e a questão técnica também, porque os dois precisam andar juntos. Não adianta eu ser o expert na minha área se a minha questão comportamental não condiz com aquilo que eu estou querendo propor ao mercado de trabalho. Mas, Gabriel, você que atua fortemente hoje nesses programas direcionado à empregabilidade, todo esse processo, como é que você consegue perceber essas expectativas desses jovens, né? Será que eles realmente estão querendo vir para o lado da empregabilidade? Você acha que agora, nesse momento que nós estamos vivenciando, pós-pandemia, porque querendo ou não, a gente ainda está nesse vesquício um pouquinho, esses jovens estão procurando esse processo de entrar para o mercado de trabalho? Sim, é uma procura constante, porém a forma como você se relaciona com o trabalho, ela mudou. Então, justamente por conta da pandemia, as pessoas elas criaram uma imagem do CLT muito padrão, muito engessado. Então, hoje, para as empresas conseguirem alcançar esses jovens e os jovens conseguirem alcançar essas novas empresas, esse perfil ele precisa ser diferente. Ele precisa ser um perfil mais investigador, mais empreendedor. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, não só necessariamente de eu ter o meu próprio negócio, mas eu ser uma pessoa que desenvolve negócios dentro da empresa onde eu estou. Então, se é uma empresa que trabalha, por exemplo, no segmento de plástico, vou criar programas, vou criar políticas de desenvolvimento, a sustentabilidade, para que eu consiga, sabe, somar com todo o processo da minha organização. Então, ter essa visão empreendedora dentro do nosso CLT, principalmente na primeira jornada de trabalho, ela é fundamental. Então, as empresas mudaram esse sistema para que a gente conseguisse agregar um pouco mais essa juventude que está vindo. E, em contrapartida da juventude, eu sinto que abraçou, tanto que a gente tem programas muito bonitos surgindo, por conta da Zona Franca de Manaus, por conta dos incentivos federais, surgindo aqui na região norte, que trazem também esse jovem para dentro da organização de forma mais segura e mais competente, digamos assim. Tá vendo? Então, você jovem que está nos assistindo, procure, nós temos muitos projetos que estão sendo propostos no mercado para que exatamente você siga dois processos, que é o lado do caminhar para o estudar e o lado do encaminhar para a empregabilidade, mas os dois, lembrando que precisam andar juntos. A questão do conhecimento técnico e a questão humana são fatores que a gente também aprende dentro de sala de aula, tá? E aqui com a nossa outra convidada, nós temos também algumas dúvidas que os nossos ouvintes nos mandaram já. Então, a gente quer saber também de você. Como é que está o teu processo de empregabilidade? Você já está inserido no mercado de trabalho? Você precisa de algum direcionamento para continuar ou querer se inserir nesse mercado de trabalho? Então, vem com a gente. A próxima pergunta que a gente faz é para Bianca. Bianca, a gente sabe que dentro desses projetos existem 1000 vantagens para a gente lidar com esses jovens. Só que a pergunta ela é bem distinta, né? Como é que as empresas estão se estruturando? A gente sabe que tem vários programas, mas como é que essas empresas estão se estruturando para lidarem com esses programas, para desenvolver esses jovens? Elas estão realmente acompanhando o processo de desenvolvimento desses jovens? Explica um pouquinho para a gente. Certo. Um tempo atrás, via-se muito em cumprimento de cota. A empresa ela tem 5% a 15% para contratar jovens. Se via muito isso. Então, era meio que uma obrigatoriedade. Hoje, nós falamos muito em desenvolvimento. Não é só alguém que vai ocupar um lugar. Hoje, dentro das empresas, elas estão buscando
desenvolver aquele jovem. Porque esse jovem que vai passar 18 meses, vai passar 2 anos, é aquele jovem que futuramente vai dar continuidade na sua trilha lá dentro. Porque o programa, ele é uma porta de entrada. E aí a empresa hoje ela já entende que se eu desenvolver esse profissional, eu estou desenvolvendo ele para o futuro, para o crescimento aqui dentro da onde ele está. É a questão, como o Gabriel falou, é no desenvolvimento de projetos, né? Então, as empresas, elas estão trazendo também esse conhecimento para dentro, fazendo grupos entre os estagiários, entre os aprendizes, fazem treinamentos das competências, trabalham com eles a questão da inovação, o que nós temos aqui, o que eles podem contribuir. Porque o nosso jovem, ele tem essa perspicácia, ele consegue, nós achamos que eu tô com um pensamento um pouquinho para trás, mas o jovem ele consegue ter esse pensamento, sabe, anos-luz à nossa frente. Então, algo que para mim poderia ser um obstáculo, ele resolve em questão de minutos. E a empresa ela já está de olho nesse profissional, porque o nosso jovem ele tem a capacitação teórica na instituição formadora, ele tem, mas não é por isso que a empresa vai deixar de desenvolvê-lo lá dentro. Ele está na parte prática dele e ele pode também, com seus pares, fazer esse desenvolvimento também. Então, hoje a empresa ela está focando no desenvolvimento também lá dentro, não deixando só para a instituição formadora esse processo, mas ali dentro fazendo esses encontros dentro do ambiente de trabalho daquele jovem, até mesmo para que ele se sinta parte pertencente daquele lugar. Né? Porque se ele está se sentindo que ele realmente está fazendo parte e está contribuindo, o processo dele vai seguir para o sucesso, com certeza. Né? Porque ele sabe que ele está sendo desenvolvido e está sendo preparado. E sobre o programa Jovem Aprendiz, né, Bianca, como é que funciona e como que esse programa contribui para o desenvolvimento profissional e pessoal também desses jovens? Sim, o programa ele é dividido em 2 partes, a parte prática e a parte teórica, e elas são concomitantes, ou seja, elas acontecem ao mesmo tempo. O aprendiz contratado, ele pode passar 4 dias indo para a empresa e 1 vez na capacitação teórica, né, onde a capacitação teórica ela vai desenvolver a questão comportamental desse aluno. Ela vai tentar ali conciliar o que ele está aprendendo na prática, conciliar com a teoria dele, para que na prática ele consiga ter essa desenvoltura, não só em questão manuais de processo, mas na parte cognitiva, que é uma parte super importante do programa de aprendizagem, né? Então, o programa ele tem essa vertente muito forte da formação teórica e prática que ele precisa ter para ele se desenvolver. Dentro desse processo é desenvolvido não somente a questão profissional, mas pessoal também, porque ele desenvolve a questão da responsabilidade, ele também desenvolve a questão do trabalho em equipe, que ele está ali naquele processo dentro da empresa. A comunicação dele também que fica, tem aquele jovem que inicia um pouco mais tímido dentro do programa, e aí você vê o desabrochar, né, daquele jovem que chegou, e aí você começa a falar assim, nossa, realmente foi um diferencial, nossa, realmente ele abraçou a oportunidade, e você consegue fazer essa diferenciação, né, do que é desenvolvido dentro da sala de aula, porque o nosso docente, o nosso professor, ele tem um papel crucial nessa questão do desenvolvimento do aluno dentro da sala de aula, porque ele tá capacitando não só para o mundo do trabalho, mas ele tá capacitando também para a vida dele pessoal. Ou seja, esse projeto nada mais, nada menos trabalha não somente na questão educacional, mas psicossocial. Sim. Também, né? Porque, como você falou, a gente acaba desabrochando esse jovem que muitas das vezes não sabe nem qual é a área que querem seguir ainda, mas conhecendo um pouquinho dessa prática, a conceituação e a prática dele para onde ele vai se inserir no mercado, são 2 processos que vai fazer com que esse jovem já tenha uma perspectiva desse Sim. mercado. Exatamente, porque o jovem, ele está ali numa fase de buscar a sua profissão para o futuro. E aí ele chega naquela primeira oportunidade, ele não sabe bem qual graduação ele vai seguir, qual profissão ele vai seguir, se ele quer realmente seguir na parte da ADM, se ele quer continuar na parte da refrigeração, mas ele consegue ali identificar
qual a profissão que ele realmente gosta. Ele consegue fazer essa identificação. Opa, ADM eu vi que é algo que eu não gosto muito, eu gosto mais da prática, eu quero ir para refrigeração, eu quero ir para mecânica. Ele consegue fazer essa diferenciação, porque dentro do programa tem o envolvimento de outras turmas. Não é porque eu faço apenas ADM que eu não vou ter a relação com outras turmas, né? Existem programas, existem palestras que ele realmente vai colocar todo mundo junto para que você consiga conhecer cada área, né? Então, ele tem essa oportunidade de conhecer outros segmentos, não somente onde ele está inserido. E como você falou, né? A gente tem desafios, nós temos oportunidades, isso qualquer tipo de projeto vai te levar nessa questão. Então, de antemão, quais são esses desafios e oportunidades, na verdade, que esse programa oferece, né? Tanto para os aprendizes quanto para as empresas também, que a gente sabe que é um desafio para ambas as áreas. Não é fácil, né? Tentar levar assim, não, vou levar na brincadeira, não existe esse processo. Então, quais são esses desafios e oportunidades e também como é que você recebe referente à questão da necessidade da atualização, né, do modelo tradicional frente às demandas atuais do mercado? Como é que você lida com tudo isso dentro de um projeto em si? Sim, eu digo que o programa, ele não é só empresa e instituição formadora, ou empresa e aprendiz, mas dentro do nosso programa, ele existe família também, porque a família ela precisa fazer parte desse processo. O aluno, o aprendiz, ele está se estruturando e um dos principais desafios é exatamente isso, é conciliar escola, é conciliar o mundo do trabalho, a formação que ele está recebendo. Ele está recebendo informações e ele precisa ter pessoas que segurem na mão dele e não soltem, porque a empresa ela vai estar ali fazendo a cobrança. Vai estar ali, olha, eu preciso que você faça a tua melhor entrega. E aí tem a escola que está solicitando que ele também faça a melhor entrega dele. E aí tem a família que vem para dar esse sustento, falando, opa, continue teu processo, que nós estamos aqui. Então, isso é um dos maiores desafios do jovem. É você conciliar tudo, porque eles são muito imediatistas. Ele quer fazer tudo na mesma hora. Tem um trabalho, tem um curso, tem uma palestra, e aí ele começa a ter muitas coisas a fazer, justamente por quê? Porque nós estamos num avanço, né? Nós estamos numa crescente das tecnologias, né? Tem as IAs que estão aí para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, esses avanços, essas mudanças que estão vindo, também tem ali a contribuição. E aí, se o jovem não souber utilizar essas contribuições, elas podem ser algo positivo ou algo negativo, né? Que vai sobrecarregar ele novamente. E aí, é por isso que é necessário que tenha esse elo, família, jovem e empresa. Se ele tiver ali com esses pilares, e é claro, a instituição formadora, que está aqui para dar esse apoio psicossocial, fazer o acompanhamento social daquele jovem, trazer ali o desenvolvimento deles com palestras de desenvolvimento, de profissionalização, trazendo cursos extra, o que está na capacitação. Isso tudo contribui para esse jovem, porque ele é o futuro, né? Ele está ali se preparando para o futuro. Muito bem, tá vendo? Então, você que ainda não conhecia nenhum tipo de projeto, esse projeto que nós estamos tendo aqui no Centec, que é o Oportunizar, né? Um projeto desse sensacional, onde a gente faz questão de fazer com que esses nossos jovens tenham essa disposição, tenham principalmente a oportunidade de conhecer um pouquinho esse mercado de trabalho, né? E 3 palavrinhas super importantes aqui que a Bianca falou, que foi família, né? Que mais que você falou? Família, empresa e a instituição formadora. A instituição formadora, né? Então, são 3 processos que são muito importantes, tá? Mas, agora uma pergunta para vocês dois, né? A gente vai primeiro aqui ouvir o Gabriel. A pergunta, Gabriel, com relação ao desenvolvimento de habilidades técnicas, né? A gente já falou um pouquinho que o nosso jovem, para ele ir para o conceito de empregabilidade, ele tem que ter uma conceituação para poder partir para a prática. Não adianta a gente também pegar esses jovens, jogá-los, né, inseri-los na questão da prática, se a base conceitual ainda não está ok, tá? Mas te pergunto, né, como é que a programação de inteligência artificial, design, que hoje que são 2 processos que
estão muito eficazes no mercado, né? A questão dos soft skills, que a gente já teve, inclusive, um podcast falando sobre isso. Como é que essa comunicação, colaboração e trabalho em equipe, como é que se tornou fundamental para os jovens no mercado de trabalho de hoje? Perfeito. Essa construção ela levou um pouco de tempo. Então, à medida que as empresas foram mudando, muito por conta de avanços tecnológicos, competitividade, então novas empresas chegaram. Em Manaus, sobretudo, a gente recebeu muitas empresas de fora que vieram com outras culturas, que vieram com outras formas de fazer empresa, muito por conta dessas empresas que vieram de fora de Manaus. Empresas, sobretudo, por exemplo, as empresas orientais, que tem um processo muito forte de cultura de organização. Então, que trabalha com 5W+H, que trabalha com metodologia de entregas. Então, isso fez com que as empresas se padronizassem. Desde lá do período do processo fordista já estava sendo assim. E aí, quando a gente traz isso e coloca no meio da Amazônia, a gente começa a receber também essa cultura da terra mesmo, da população. E essa adaptação, essa miscigenação que a gente teve entre o processo industrial, fabril, com a cultura da região norte, fez com que a gente conseguisse ter uma característica muito legal de colaborador, digamos assim, de profissional aqui, que é um profissional que, tecnicamente, ele precisa ser muito bom para suprir essa necessidade da organização e que ele também precisa ser um profissional muito bom comportamentalmente, um profissional muito bom de relação, porque a nossa terra, porque da nossa cultura, o relacionamento ele é muito forte. Então essa necessidade surgiu disso. E aí a gente foi modificando, foi mudando, até surgir nesses dias atuais, onde a gente tem esse perfil como um perfil de total importância. Assim, não tem como mais abrir mão de você ter um currículo bom, de você ter um curso legal, que vai ajudar você a desempenhar aquilo, mas que você também seja um profissional simpático, que tenha uma comunicação não violenta, que saiba se expressar e, sobretudo, que saiba que tenha um bom relacionamento como um todo. Muito bem. E você, Bianca, como é que é esse processo hoje, né? Como o Gabriel já nos citou um pouquinho, a gente sabe que existem vários tipos de programas que estão, né, nessa busca da atualização desse jovem também, ou seja, independente da área que ele vai escolher, ele tem que entender pelo menos um pouquinho do que ele vai fazer, né, e a gente sabe que esse fator da comunicação é o fator crucial, tanto que hoje as empresas, elas dão muita prioridade para aqueles jovens, principalmente que são muito proativos, Sim. né, aí a gente costuma falar assim, mas é um jovem muito retraído, um jovem que tem muita vergonha, e querendo ou não, aquele desabrochar que você falou lá no início, ele está inserido nessa questão da comunicação, mas referente à sua visão, como é que está esse processo dessa comunicação hoje? Como é que ele se tornou fundamental para esses jovens no mercado de trabalho? Então, a questão da comunicação que envolve aqui as competências desse jovem, ele se torna fundamental porque o jovem, ele espera, as pessoas esperam que ele seja essa pessoa que tenha iniciativa, que seja proativo. Então, já existe isso do pensamento das pessoas em cima dele. Ele pode, sim, ser alguém retraído, ele não precisa ser alguém que já chegue no 220, né? Mas tenho cursos que podem estar desenvolvendo esses que são, né, menos agitados, vamos colocar. E a questão da comunicação unindo ali as competências técnicas desse aprendiz faz com que ele traga ali um resultado para a empresa. Porque por mais que ele seja um jovem, a empresa ela também coloca ali uma responsabilidade, fala, eu quero que o meu jovem, eu quero que o meu aprendiz ele tenha informática avançada, que ele fale algum idioma, que ele consiga aqui dentro colocar também as questões da comunicação, trabalhar em equipe, fazer essa união desses dois. Porque, como bem colocado dentro do nosso Podtech, a empresa ela está visando aquele jovem para o futuro. Então, não é somente o hoje, é um preparar para o futuro. Então, quando ele está ali, todas as competências que ele adquire, seja porque ele foi ali em busca, seja porque a instituição formadora ofereceu, a empresa ofereceu, ele consegue unir
todo aprendizado e colocar em prática dentro daquele ambiente de trabalho, né? E isso que a empresa ela busca, que ele saia dali, um jovem, 18 meses, ou ele fique, ou ele siga por uma nova trajetória, mas que ele realmente consiga se desenvolver a partir desse primeiro momento dele no mercado de trabalho. Ver que realmente teve um significado, foram 18 meses que houve uma transformação naquele jovem, né? Não só passou, mas que ele conseguiu desenvolver as habilidades que ele aprendeu na formação, dentro da empresa, que ele aprendeu no curso que ele foi fazendo, né? Porque nós seres humanos, a gente sempre está em busca de conhecimentos, e principalmente quando a gente está numa área que gosta, né? Eu sempre costumo citar o Confúcio, que ele fala assim: trabalhe fazendo aquilo que você ama, para que você não precise trabalhar um dia sequer, né? Então, ele começa a ver o que ele realmente gosta. E aí, se ele realmente está dando valor àquilo que ele está aprendendo, aquele aluno, aquele aprendiz, ele vai desabrochar. E aí ele vai realmente seguir naquela trajetória. Assim como aconteceu comigo e com o Gabriel, né? Conhecemos o programa, nos desenvolvemos dentro do programa. As nossas habilidades técnicas e comportamentais foram trabalhadas dentro do programa. Porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu quase não falava, né? E aí hoje eu já me vejo como uma pessoa mais extrovertida, que eu já consigo falar com outras pessoas. Por quê? Porque dentro da minha formação foi trabalhada as minhas habilidades. E outras habilidades técnicas eu fui em busca. Porque eu vi um propósito ali a seguir, né? Então, eu acho que isso está muito atrelado às competências do jovem também. Muito bem. Resultado melhor do que os projetos aqui, Bianca. Né? Então, participando, está tomando a frente desse projeto aqui conosco, né? Que é um prazer imenso tê-la conosco aqui na instituição, no Centec, e saber que o projeto Oportunizar, na verdade, ele tem uma missão, né, de conectar esses jovens, conectá-los com a questão das empresas de sucesso, né, fazer com que eles tenham um olhar mais atento para essa questão da inclusão, que é outro fator muito importante. E entender também que, referente à equidade, o desenvolvimento, precisam ser fatores, né, com relação com que a Bianca e também o Gabriel falaram muito na questão da aprendizagem comportamental, aprendizagem técnica. Todos esses são fatores que vai fazer com que você, jovem, entendam também o contexto de vocês entenderem que a parte de vocês também é um fator que vai engrená-los nesse mercado de trabalho. Nós temos a parte da organização, nós temos a parte da base de RH, que é a questão de gestão, de planejamento, mas você, jovem, quando participar de qualquer atividade como essa, se deem ao máximo, deem mesmo, né? Abram o coração para vocês entenderem um pouquinho do contexto e lembrando que tudo isso é para o futuro de vocês. Então, agarrem, como a gente costuma falar, com unhas e dentes com relação a isso, que o teu sucesso vai estar garantido com toda certeza, né? Então, Gabriel, né, pelo que conhecemos do pouco da sua trajetória, né, que a gente sabe, a gente super observa, né, o amor que o Gabriel tem pela área, né, pelo pouquinhos minutos que eu lhe conheci aqui, também é um dos seus focos essa questão da área de RH, a questão de gestão de pessoas, né? Como é que você enxerga a importância de programas como esse no cenário atual, referente à empregabilidade para esses nossos jovens de hoje? Perfeito. Todos esses programas que a gente, enquanto CNPJ, cria, eles têm alguns objetivos bem marcantes. Eu acho que o principal objetivo de tudo isso é a gente conseguir colocar no mercado pessoas que consigam resolver problemas e que consigam também agregar dentro de outras empresas. Então, às vezes, eu estou desenvolvendo um MEC estagiário maravilhoso, e ele tem todas as competências que eu ou que a minha empresa precisa, mas ele encontra uma oportunidade maravilhosa fora. Então, esse é o melhor feedback sobre o nosso trabalho. Significa que o nosso desenvolvimento foi tão bom que uma outra empresa viu aquilo com um potencial. Então, esse é um feedback muito poderoso sobre o nosso processo de capacitação também. E todos esses programas, eles são pequenos ensaios sobre o que eles vão encontrar no mundo corporativo.
Então, se a gente fala sobre ESG, se a gente fala sobre tecnologia ou qualquer outro assunto, são assuntos que eles vão ver na prática, no ambiente de trabalho ou não. Então, a gente ter esses programas que pensem não só nas nossas quatro paredes corporativas, mas também no que ele vai encontrar na prática é muito importante. Isso porque a gente tem uma realidade gigantesca de organizações e de culturas, e quando eu falo de cultura, são culturas organizacionais aqui na região norte, e entender que uma hora ele vai estar no distrito, outra hora ele vai estar trabalhando no varejo, entender que nós somos um ambiente extremamente varejista, então a gente tem varejistas gigantescas, líderes de mercado aqui na região norte, sobretudo em Manaus, então entender principalmente que esses pequenos ensaios vão ser o corpo ou degrau que vai fazer com que esse jovem alcance um patamar superior, é também um objetivo nosso. Então, toda vez que a gente entra num tema para falar dentro do nosso auditório, não é só sobre esse tema. A gente está dando retórica, a gente está dando corpo para que ele também tenha texto para se desenvolver na frente das outras empresas também. Muito bem. E para nós fecharmos com chave de ouro, eu queria que a Bianca deixasse uma mensagem para os nossos jovens, futuros jovens que vão estar participando conosco em breve, se Deus quiser, desse projeto que está acontecendo aqui no Sentec. Então, deixe sua mensagem para esses jovens e fique à vontade. Aquela, né? Então, a mensagem que eu deixo é se qualifique, busque se aperfeiçoar em coisas que você já conhece, que sabe, que consegue desenvolver, né? Haverá oportunidades e quando elas aparecerem, você precisa estar preparado. Não deixá-las aparecerem para se preparar ainda, porque aí você acaba deixando essa tua oportunidade passar. Então, a qualificação profissional, ela é a chave para o teu sucesso. Continue, começou a informática, tem dificuldade, dê uma continuidade, não pare, né? Haverá vagas, haverá oportunidades e você, né, vai estar sendo inserido no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele é uma oportunidade, principalmente para jovens, para o primeiro emprego, né? Então, nós estamos aí com o Oportunizar. E aí, nós estamos aqui com o Oportunizar e vamos estar trazendo oportunidades para a tua inserção no mercado de trabalho. E quando as vagas aparecerem, esteja preparado, né? O futuro é de quem se prepara, quem se organiza. Muito bem. E agora, Gabriel, deixe também sua mensagem, né? Porque, querendo ou não, a sua missão hoje é um fator também que é de suma importância para esses nossos jovens. Então, deixe a sua mensagem para eles. Perfeito. Acredito que a gente sempre escutou aquele texto de que, nossa, como você teve sorte na carreira, como você teve sorte nisso ou naquilo. A sorte nunca encontra ninguém parado. Então, a sorte sempre encontra quem está trabalhando, buscando algo. Então, como a Bianca falou, as oportunidades, elas aparecem, elas vão vir. Então, esteja preparado, esteja pronto, busque se colocar em relação ao mercado digital. Então, ter um LinkedIn estruturado é muito importante, ter uma visão digital também é muito importante, ter um currículo estratégico, um currículo digital também é muito importante para esse primeiro emprego. E aí, já aproveitando esse momento para deixar uma dica também. Se você não tem experiência, invista em cursos, invista em qualificações para que você tenha respaldo tecnológico, respaldo de ferramentas de que você é apto para aquela vaga. Isso é o mais importante e no que precisar, pode nos procurar aqui, tanto Sentec quanto eu, enquanto CPF, estou aqui para ajudar também. Muito bem, então, Gabriel, muito obrigada, Bianca, muito obrigada, eu tenho certeza absoluta que você que nos ouviu até agora entendeu um pouquinho da responsabilidade que nós temos também referente aos nossos jovens. Se você tem um jovem em casa, né, que aí tá apático, não sabe o que fazer, já acessa aqui as nossas redes sociais para eles entenderem um pouquinho e você ajudar também esses nossos jovens a se inserirem nesse mercado, terem um pouquinho mais na área da educação, se adentrarem a esse ato da empregabilidade. Então, finalizo aqui o nosso podcast. Você que nos ouviu até aqui, o meu muito obrigado. Nos siga nas nossas redes sociais, no Sentec, @SentecAM. Temos também a nossa conta lá no TikTok e o nosso canal no YouTube, onde você pode não assistir somente esse podcast, mas sim os podcasts anteriores. Nos acompanhe nas nossas redes sociais.
Teve dúvida? Quer fazer alguma pergunta para um dos dois? Manda pra gente lá no nosso direct. VC Centec. Centec, um horizonte de oportunidades.